Caridade e Missão. A palavra do Instituto São Francisco Xavier. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Hoje é sexta-feira, dia 17 de fevereiro de 2023. Eu me chamo José Lopes, sou diretor do Instituto São Francisco Xavier, obra social do Padroeiro das Missões e Padroeiro de Salvador. Este é o nosso programa Caridade e Missão de número 16. Para iniciar bem os nossos trabalhos, vamos pedir a bênção de Deus por intercessão de São Francisco Xavier. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oração a São Francisco Xavier. Ó amabilíssimo São Francisco Xavier, convosco adoro respeitosamente a majestade divina e rendo-lhe fervorosas ações de graças pelos dons singulares com que vos favoreceu durante a vida e pela glória a que vos elevou depois da morte. Peço-vos, com todo o ardor de minha alma, que me alcanceis, pela vossa poderosa intercessão, a importantíssima graça de viver e morrer santamente. Peço-vos também a graça particular de interceder junto a Deus nosso Senhor pelas intenções de cada devoto e devota. E se isso que vos peço não for para a maior glória de Deus e para o bem de minha alma, alcançai-me o que for mais conforme com uma e com outra. Amém. No programa de hoje, nós vamos conhecer a sexta de 7 cartas escritas por São Francisco Xavier ainda na Europa, antes da sua partida para as Santas Missões na Índia. Nesta carta, destinada aos padres Inácio de Loyola e João Koduri, Xavier informa, dentre outros assuntos, que o rei de Portugal, Dom João III, autorizou não só a construção do Colégio dos Jesuítas em Coimbra, mas também a construção de 2 casas da Companhia de Jesus em Portugal. Xavier também dá as primeiras informações sobre os preparativos da sua viagem para a Índia. Vamos à carta? Aos padres Inácio de Loyola e João Koduri, Lisboa, 18 de março de 1541. A graça e o amor de Cristo, nosso Senhor, sejam sempre em nossa ajuda e favor. Recebemos as vossas cartas, de nós muito desejadas, com as quais gozaram tanto as nossas almas quanto a obrigação que temos de saber, quer da saúde de toda a companhia, quer das ocupações tão santas e pias em que todos vos ocupais, a saber, em edificar tanto espirituais casas como materiais, para que os presentes e os que hão de vir, tendo meios necessários para trabalhar na vinha do Senhor, possam levar por diante o que tão em serviço de nosso Senhor está começando. Praza a nosso Senhor que a nós, ausentes apenas em corpo, mas presentes em espírito, agora mais do que nunca nos dê a sua santa graça para vos imitar, pois desta maneira nos mostrais o caminho para servir a Cristo nosso Senhor. De cá vos faço saber que o Rei, parecendo-lhe bem o nosso modo de proceder, tanto pela experiência que tem do fruto espiritual que se faz, como por esperar ainda, maior quantos mais formos, está resolvido a fazer um colégio e uma casa para os nossos, a saber, os da Companhia de Jesus. Para os edificar, ficam cá 3, Mestre Simão, Mestre Gonçalo e outro sacerdote douto em cânones. E outros muitos se vão descobrindo para entrar na companhia. Tomou o rei muito a peito e deverás fazer estas casas. Todas as vezes que o temos visitado, nos tem falado sempre disso, sem nós nunca lhe termos falado, nem por nós, nem por terceiras pessoas. Só por sua única e pura vontade se moveu a querê-las construir. Este verão, na Universidade de Coimbra, construirá o colégio e a casa. Penso que na cidade de Évora, e creio que vai escrever a sua santidade para que lhe envie alguns ou algum da companhia para estes princípios, para que ajudem Mestre Simão. O rei, ao ser tão afeiçoado à nossa companhia e desejar o aumento dela como um de nós, e tudo só por amor e honra de Deus nosso Senhor, a nós faz-nos sentir obrigados por Deus a ser-lhe perpétuos servos, parecendo-nos que há uma vontade tão crescida mostrada em obras tão cumpridas, se não reconhecêssemos a obrigação que temos aos que ao serviço de Deus nosso Senhor assim se assinalam, diante do acatamento divino, cairíamos em grande falta. Por isso,
nas nossas orações e indignos sacrifícios, sentimos tanta obrigação que pensaríamos cair em pecado de ingratidão se nos dias que vivermos nos esquecêssemos de Sua Alteza. Mr. Paulo e um outro português e eu partimos esta semana para as Índias. E segundo a muita disposição que há naquelas terras para converter almas, pelo que nos dizem todos que por lá andaram muitos anos, esperamos em Deus nosso Senhor que havemos de fazer muito fruto. Envia-nos o rei muito favorecidos e recomendou-nos muito ao vice-rei, que neste ano vai para as Índias, em cuja nau vamos nós. Este mostra-nos muito amor, tanto que, até da nossa embarcação, ele não quer que outro se encarregue senão ele, e das coisas necessárias para o mar, ele se encarregou de prover-nos, chegando até a pôr-nos à sua mesa. Estas particularidades vos escrevo, apenas que saibais que, com o seu favor, muito fruto podemos fazer entre aqueles reis gentios, pelo muito crédito que um vice-rei tem naquelas terras. O vice-rei, que neste ano vai para as Índias, já esteve nelas muitos anos. É homem muito de bem, essa fama tem em toda esta corte, e lá nas Índias é muito quisto de todos. Ele me disse, este outro dia, que na Índia, numa ilha só de gentios, sem mistura de mouros nem de judeus, havíamos de fazer muito fruto, e ele não via dificuldade em virem a fazer-se cristãos o rei daquela ilha com os do seu reino. Creio em Deus nosso Senhor pela muita fé de algumas pessoas que de nós têm algum apreço, e também pela necessidade que tem dos nossos pequenos e fracos serviços, gentes que ignoram a Deus e prestam culto aos demônios, que não podemos duvidar que, posta toda a nossa esperança em Deus, havemos de servir a Cristo nosso Senhor e ajudar os nossos próximos, trazendo-os ao verdadeiro conhecimento da fé. Por amor e serviço de Deus nosso Senhor, vos rogamos que para março que vem, quando partirem as naus de Portugal para a Índia, nos escrevais muito longamente sobre as coisas que aí vos parecer acerca do modo que devemos ter entre os infiéis, porque, dado que a experiência nos há de mostrar parte do modo que devemos ter, esperamos em Deus nosso Senhor que o mais, no que se refere à maneira como o havemos de servir, há de prazer a sua divina majestade dar-nos por vós a conhecer a maneira como o havemos de servir, como tem feito até agora. E temendo-nos do que costuma ser real, e a muitos acontecer, que, ou por descuido ou por não querer perguntar e aceitar de outros, costuma Deus nosso Senhor negar-lhes muitas coisas, as quais daria se, baixando os nossos entendimentos, pedíssemos ajuda e conselho no que havemos de fazer, principalmente aquelas pessoas por meio das quais aprove a sua divina majestade dar-nos a sentir em que de nós se manda servir. Rogamo-vos, padres, e vos suplicamos uma e outra vez no Senhor, por aquela nossa estreitíssima amizade em Cristo Jesus, que nos escrevais os avisos e meios para mais servir a Deus nosso Senhor, que aí vos parecer que devemos seguir, pois tanto desejamos a vontade de Cristo nosso Senhor ser-nos por vós manifestada. E nas vossas orações, além da acostumada memória, outra mais particular vos pedimos que tenhais, pois, a longa navegação e o novo trato com gentios, com o nosso pouco saber, pede mais e mais favor do que o costumado. Das Índias vos escreveremos mais longamente, pelas primeiras naus que de lá vierem, dando-vos inteira informação das coisas de lá. Disse-me o rei, quando dele me despedi, que por amor de nosso Senhor lhe escrevesse muito longamente, acerca da disposição que por lá haja para a conversão daquelas pobres almas, doendo-se muito da miséria em que estão metidas e muito desejoso de que o Criador e Redentor delas não seja perpetuamente ofendido por criaturas, a sua imagem e semelhança criadas e a tanto preço compradas. É tanto o zelo que Sua Alteza tem da honra de Cristo nosso Senhor e da salvação dos próximos, que é coisa para dar infinitos louvores e graças a Deus, o vê um rei que tão bem e piamente sente das coisas de Deus. E tanto é assim que, se eu não fosse testemunha de tudo como sou, não poderia acreditar no muito que nele vi. Praz a Deus nosso Senhor acrescentar-lhe os dias da sua vida por muitos anos, pois tão bem os emprega,
e é tão útil e necessário ao seu povo. De cá vos faço saber quanto esta corte está reformada, tanto que participa mais de religião que de corte. São tantos os que, sem faltar, de 8 em 8 dias se confessam e comungam, que é coisa para dar graças e louvores a Deus. Estamos tão ocupados em confissões que, se fôssemos o dobro do que somos, teríamos penitentes de sobra para nos ocupar o dia inteiro e parte da noite. E isto só de cortesãos, sem incluir outra gente. Os que vinham tratar de negócios à corte, quando estávamos em Almerim, ficavam maravilhados de ver a gente que comungava todos os domingos e festas. E eles, vendo o bom exemplo dos da corte, faziam o mesmo. De maneira que, se fôssemos muitos, não haveria nenhum negociante que primeiro não buscasse negociar com Deus que com o rei. Por causa das muitas confissões, não temos tido ocasião de pregar. E julgando servir mais a Deus nosso Senhor, ocupando-nos em confissões que em pregações, por haver muitos pregadores nesta corte, temos deixado de pregar. Daqui não há mais que fazer-vos saber, senão que estamos para embarcar. Terminamos rogando a Cristo nosso Senhor, que nos dê a graça de nos vermos e juntarmos na outra vida corporalmente, pois nesta não sei se jamais nos veremos, tanto pela grande distância de Roma à Índia, como pela grande messe que lá há, sem ter de ir buscá-la a outra parte. E quem primeiro for para a outra vida, e lá não encontrar o irmão que ama no Senhor, rogue a Cristo nosso Senhor, que a todos lá na sua glória nos junte. De Lisboa, a 18 de março do ano de 1541, por todos estes vossos diletos no Senhor, Francisco de Xavier. Meu irmão, minha irmã, hoje nós vamos ficando por aqui. Amanhã conheceremos mais uma carta de São Francisco Xavier. Sigo a Cristo com amor, alegria, coragem e fé. Sou devoto de São Francisco Xavier.